Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Oséias, capítulo de número 4, a partir do verso 1. Eu vou fazer a leitura usando a versão King James. Diz assim a palavra do Senhor: Ouvi, pois, a palavra, vós, filhos de Israel, porquanto o Senhor tem uma grave acusação a proclamar contra o povo que habita nesta terra, porque não há verdade, bondade, compaixão, misericórdia, justiça, nem conhecimento de Deus sobre a terra. Tudo quanto aparece e sobressai é maldição, mentira, assassinato, roubo, furto, adultério, traição, transgressões, muito além dos limites. A violência e o derramamento de sangue crescem sem parar. Por esse motivo, a terra ressequida está de luto, e todos os seus habitantes desfalecem, os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão se extinguindo. Todavia que ninguém ouse levantar palavra de censura, nem de repreensão contra o meu povo, porquanto a minha acusação é contra vós, ó sacerdotes. Eis que tropeçais dia e noite, e os profetas são levados a tropeçar convosco. E por essa razão destruirei Israel, vossa mãe. Eis que o meu povo está sendo arruinado, porque lhe falta conhecimento da palavra. Porquanto fostes negligentes no ensino, eu também vos rejeitarei, a fim de que não mais sejais sacerdotes diante de mim, visto que vos esquecestes da Torá, a lei do Deus eterno. Eis que eu também ignorarei vossos filhos. Ora, quanto mais se multiplicou o número de sacerdotes, mas eles pecaram contra a minha pessoa. Eles trocaram a glória que lhes pertencia por algo que só lhes traz vergonha e humilhação. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e intimamente desejam que eles pratiquem o mal, e cada vez mais. Sendo assim, repreenderei severamente tanto o povo quanto os sacerdotes, por causa dos caminhos que preferiram, e lhes retribuirei de acordo com todas as suas atitudes. Comerão, mas não se satisfarão. Entregar-se-ão aos deuses da fertilidade, mas não desenvolverão descendência, porquanto abandonaram o Senhor e se entregaram à prostituição, ao vinho velho e ao novo, estragando o discernimento e o bom senso do meu povo. Eis que o meu povo tem consultado ídolos de madeira, e de um pedaço de pau acreditam que recebem respostas. Ora, um espírito de prostituição os seduz, e eles, prostituindo-se, se afastam e abandonam o seu Deus. Oferecem sacrifícios nos altos dos montes e queimam incenso nas colinas, debaixo das árvores frondosas, como o carvalho, o álamo e o terebinto, porém a sombra que elas proporcionam é aconchegante. E assim as vossas filhas se tornam prostitutas e vossas noras cometem adultério. No entanto, não castigarei vossas filhas por se prostituírem, nem vossas noras por adulterarem, porque os próprios homens se encontram com as meretrizes nos templos pagãos e participam dos sacrifícios oferecidos pelas prostitutas culturais a seus deuses. Ora, um povo sem bom senso e sabedoria corre para tirar-se à ruína e destruição. Ó Israel, ainda que escolhas adulterar, não faças com que Judá também venha a ser culpada. Não venhais a Gilgal e nem subais a Bet-Avém, casa de impiedade, e não dizeis, juro pelo nome do Senhor. Ó povo de Israel, como tu és rebelde e teimoso como a bezerra selvagem, como poderá o Senhor apacentar sua gente como cordeiros na campina?
Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o como prefere. Mesmo quando acabam as bebidas, eles continuam atolados em sua devassidão. Seus governantes amam profundamente as atitudes vergonhosas, mas um ciclone repentino os varrerá para longe, e os seus altares só lhes trarão vergonha e humilhação. Essa é a palavra do Senhor, irmãos, um texto duríssimo do profeta Oséias, que eu quero essa manhã ajudar a trazê-lo para a nossa realidade, para o nosso contexto, de tal forma que ele deixe de ser história e palavra e letra escrita, mas que ganhe significado, materialidade, discernimento, justiça e ação na sua vida. Eu não sei se você anda aí acompanhando as notícias, se você é um leitor assíduo das mídias sociais, ou se você tem o costume de estar sempre acompanhando jornais, mas nos últimos 15 dias as notícias aí no meio religioso são estarrecedoras. Eu escolhi 3 aqui que me chamaram bastante atenção, dentre elas o fato do Silas Malafaia estar apoiando o candidato Crivella no Rio de Janeiro, numa situação não menos constrangedora, porque há cerca de 2 anos atrás o Malafaia era desafeto do Crivella, que é sobrinho do Edir Macedo, portanto, eles são concorrentes, a Igreja Universal com a Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, que o Malafaia criou, mas agora por questões políticas e por interesses outros, por conchavos e por alianças escusas, eles se tornaram amigos e o Malafaia passou a fazer campanha e tem aí liberado vídeos incentivando que se vote no Crivella e desqualificando o Freixo, que é o outro candidato. Para mim, é 6 por meia dúzia, mas me impressiona a atitude do Malafaia em fazer um conchavo e em aparelhar uma articulação com vistas a que isso se alinhe com seus interesses, e faz isso, obviamente, porque por baixo dele há uma massa manobrável de gente muito fraca de mente, que ainda se rende ao que nós chamamos de voto de cajado, é aquele voto em que a entidade religiosa acaba influenciando a escolha das pessoas. Outra coisa que me chamou a atenção também foi o fato da esposa do Eduardo Cunha estar sendo aí investigada e à beira de ser denunciada pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, com relação à lavagem de dinheiro feita numa igreja evangélica chamada Cristo em Casa, a bagatela apenas de R$250 mil. Não é a primeira vez, instituições religiosas são comumente utilizadas para lavar dinheiro, porque não sofrem qualquer tipo de fiscalização, não tem que apresentar balanço, não tem contabilidade, não recolhe impostos, e por isso fica fácil você fazer, então, esquemas escusos para fazer distribuição de recursos que são oriundos de fontes duvidosas. Ora, se as empresas que sofrem fiscalização já fazem o que fazem com caixa 2, com todo tipo de desmando, você imagina as igrejas nas mãos de coronéis da fé, o que não estão fazendo. Uma terceira notícia que também me chama muita atenção é o fato do suposto bispo Robson Rodovalho, da igreja Sara a Nossa Terra, está solicitando apoio do governo para fazer financiamento de templo. Ele acha que
o governo pode apoiar igrejas para abrir templos, para construir edifícios, para que haja expansão do, entre aspas, reino de Deus entre os homens. Eu já fiz comentário aqui dessa notícia, choca-me a pretensão, o cinismo, a cabotinagem de se aliar o evangelho com coisas dessa natureza. Por que que o Rodovalho não pede dinheiro do governo para financiar casas para os membros da sua igreja que não têm um lugar para morar? Por que não pede dinheiro para financiar a universidade dos filhos dos membros que estão muitas vezes sem oportunidade no mercado? Está pedindo dinheiro para fazer a máquina girar, para fazer com que a engrenagem fique obesa, mais obesa do que está, porque essas igrejas nada mais são do que centros de arrecadação de recursos. É como casa lotérica. Eles vivem de enganar as pessoas, de manipulá-las, de extorquí-las em nome de Deus. E aí, vendo tudo isso, uma pergunta inevitável que me surge é: qual é o papel da igreja nos nossos dias? Para que serve uma igreja? Com o que a igreja deve estar alinhada? Que tipo de serviço a igreja deve prestar à sociedade? É exclusivamente um serviço religioso? Será que a única iniciativa que nós temos é a pregação daquilo que nós chamamos de evangelho? Porque isso muda de acordo com a interpretação e a denominação. É a alienação de um povo trancado dentro de um gueto, falando uma linguagem que só eles próprios compreendem, em dinâmicas pseudo-espirituais que fazem apenas alusão às realidades metafísicas, mas se exclui completamente de qualquer diálogo com a sociedade ou de qualquer participação que esteja para além das portas do templo. Como se a igreja não tivesse nenhuma responsabilidade sobre essas coisas. E gerou uma legião enorme de gente alienada, entorpecida de mente, leprosa de coração, que não se sensibiliza com nada, não se sente com nada, não se solidariza com nada e nem se sente responsável por nada. Porque parece que a única coisa que interessa é fazer o sujeito levantar a mão, dizer que aceita Jesus, batizá-lo para que ele se torne membro e a contabilidade do reino gire. Somos 210 milhões de brasileiros, num país que se intitula o maior país cristão do mundo, e somos o país com a maior corrupção do mundo, com os maiores juros do mundo, com 12 milhões de desempregados, com as maiores desigualdades sociais do mundo, e nos intitulamos gente que conhece a Deus e que serve a Deus. 40 milhões de evangélicos, e a corrupção só cresce, e os desmandos só crescem, e as falcatruas só aumentam, e a gente não vê essa massa de gente comprometida com nada que represente transformação social, justiça social, melhoria das condições das pessoas, a não ser um engajamento nas fileiras de um exército que está militando em prol daqueles que os dirigem. A igreja serve apenas aos propósitos da igreja. A igreja existe para resolver os problemas da igreja. Eu lhe pergunto, quais são as causas com as quais nós estamos comprometidos nesse tempo? Estava lendo essa semana um artigo de David Roberts, é um dos mais geniais professores de tecnologia da Singularity University do Vale do Silício, uma universidade que foi criada em 2009 com o apoio do Google e da NASA. E ele afirmou que está comprometido em formar líderes que nos próximos 20 anos ajudem a resolver os 8 grandes desafios do planeta. Você sabe quais são? Eu vou lhe dizer: alimentar a população, garantir o acesso à água potável, educação para todos,
serviços básicos de saúde, energia sustentável, segurança, cuidado com o meio ambiente e erradicar a pobreza. Essas são as 8 preocupações que o mundo precisa ter atenção nos próximos 20 anos sobre o risco de nós inviabilizarmos nesse século a existência nesse planeta. E aí eu lhe pergunto, com qual destas causas a igreja está comprometida? Com quais destas causas você, que se diz filho de Deus, que se diz um embaixador do reino de Deus, um agente de transformação do mundo, alguém portador da consciência do Evangelho, alguém que afirma ter a mente de Cristo, está comprometido? Talvez com 2 das 8. Quem sabe você está comprometido com uma das 8. Ou quem sabe, como obviamente se espera, nós não estamos comprometidos com nada. Porque nós só nos preocupamos com nós mesmos. É sobre esse tema, azedo, agudo, mas extremamente pertinente, que eu queria compartilhar com você essa manhã, mas não queria fazer isso sem um momento de oração. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu queria que tirasse um pouco do grave desse microfone. Pai, nós estamos vivendo nesse dia histórico de eleição no nosso país, um momento tão difícil e tão dramático, com 12 milhões de desempregados, com juros escorchantes praticados pelas entidades financeiras, com corrupção alastrada em todos os níveis do governo e também do segmento do empresariado privado. Nós estamos à beira de um colapso, não só um colapso econômico, financeiro, mas um colapso ético, moral. Não temos lideranças, somos um povo manobrado por lobos perversos. E é nesse contexto, Senhor, que eu quero te pedir que tu levante profetas em nosso meio, homens que tenham apenas compromisso com a tua palavra e com a verdade do teu reino, Senhor, dispostos a denunciar e a anunciar aquilo que está no teu coração, com vistas a promover uma asepsia espiritual e existencial no meio daqueles que se chamam teus filhos, para que estes, levantando-se do monturo de cinza, possam de alguma forma ser úteis na transformação do mundo. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Profeta Oséias, que nós lemos há pouco, capítulo número 4, exerceu a sua atividade no Reino do Norte, que é o reino de Israel, no século 8º antes de Cristo, ali por volta de 782 até o ano de 722. Foi um período muito sombrio para a nação de Israel, com a influência crescente dos assírios, o que trouxe uma série de práticas pagãs, 4 reis que foram assassinados, uma corrupção moral e religiosa alastrada, era uma metástase já sem qualquer condição de controle. E, não obstante tudo isso, foi um momento de grande prosperidade econômico-financeira, o que revela que prosperidade não é sinal da bênção de Deus. Quando as coisas aparentemente estão dando certas, não é de forma alguma uma manifestação de que Deus faz parte daquilo, que Deus tomou assento naquilo, ou que é a mão de Deus que está fazendo aquilo. Oséias é um profeta como os outros, com muita disposição. Ele profetiza ali
na época também do profeta Amós, e se determina a denunciar todo tipo de desvio religioso, sobretudo a idolatria, mas ele não faz apenas o enquadramento da idolatria como a subserviência aos ídolos, mas coloca que determinados tipos de alianças políticas que foram feitas nada mais são do que idolatria, uma rendição ao poder do dinheiro e à exploração econômica. Também usa de forma muito contumaz a alegoria da prostituição para denunciar o que ele chama de golpe de Estado, no crescente interesse de uma minoria, de uma elite, de uma aristocracia que esmaga, que oprime, que torna impossível a sobrevivência numa nação já agonizando pela falta de justiça social, por todo tipo de desmando. Oséias tem a disposição, a coragem, a força, a determinação de profetizar contra as classes dominantes. Ele não só confronta os reis, que estavam sendo eleitos completamente à revelia da vontade de Deus, como também ele denuncia a força, a influência dos sacerdotes, que são cobiçosos e que por conta disso o povo estava sendo levado à ruína. Agora, deixa eu lhe convidar para fazer parte dessa cena de Oséias essa manhã, para que você entre nesse contexto, e para tal eu quero chamar a sua atenção como o texto de Oséias poderia muito bem ser comparado com as notícias da Folha de São Paulo. Quando eu leio esses primeiros versículos do capítulo 4 e comparo com as manchetes do UOL ou com as notícias de qualquer noticiário televisivo, eu acho tudo tão atual. E por isso eu quero chamar você novamente ao texto, porque ele começa dizendo no versículo 1 que não há verdade, nem bondade, nem compaixão, nem misericórdia, nem justiça, nem conhecimento de Deus. Ele diz que é um estado de total corrupção, é um estado de degradação sem precedentes que está afligindo esse povo. E aí ele complementa, ele diz, olha, o que cresce, o que sobressai, o que impera, o que ganha espaço, o que é relevante é a maldição, a mentira, o assassinato, o roubo, o furto, o adultério, a traição, a transgressão, para muito além dos limites, e a violência e o derramamento de sangue crescem sem parar. Deixa eu lhe dar um número. 2015 e 2016, houve mais morte no Brasil do que na guerra da Síria. Aproximadamente 275 mil pessoas foram mortas por conta da violência. É nesse país, é diante desse cenário que nós estamos vivendo. E aí ele continua dizendo no verso 3, que por conta dessas coisas, os habitantes da terra estão vivendo num tempo de sequidão. E ele diz que os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão se extinguindo. Ou seja, Oséias faz uma relação entre o extravio humano, entre a corrupção humana, entre a degeneração do indivíduo com a catástrofe e a calamidade que assola o planeta. Nada mais atual, impossível que você não perceba nos nossos dias o estrago que nós fazemos sobre o planeta, tirando dele recursos insustentáveis, exaurindo o ar, exaurindo água, exaurindo as matas, exaurindo toda a fonte de recursos naturais. E ele diz que a consequência disso é desastrosa. Verso de número 3. Nós estamos falando aqui de aproximadamente 3.000 anos atrás. E veja o tipo
de profundidade, de discernimento de Osés, dizendo: olha, as calamidades que nós estamos sentindo na terra, no céu, no mar, elas são consequência da vaidade, do descaso, da ambição humana. Mas ele está falando com os sacerdotes. Ele está apontando, está denunciando isso para os sacerdotes. Ele está falando com gente da casa de Deus. Ele não está aqui no palácio. Ele não foi procurar o rei. Ele não foi fazer uma denúncia nas instâncias políticas. Oséias está acusando aqueles que dizem que amam, temem e servem a Deus pela desgraça que a nação está enfrentando. E é isso que ele afirma no verso de número 4. A minha questão não é com o povo. Verso 4, ele diz: ninguém ouse levantar a palavra de censura, nem de repreensão contra o povo, porquanto a minha acusação é contra vocês, sacerdotes. Perceba que ele está chamando a responsabilidade para aqueles que se dizem embaixadores, emissários, portadores da palavra de Deus, da vontade de Deus, das verdades de Deus. E eu posso, obviamente, fazer a transposição de tudo isso para os nossos dias, dizendo para você que nós temos total responsabilidade com tudo o que está acontecendo no nosso país. Osés está denunciando e dizendo: vocês, sacerdotes, perderam a preponderância, vocês deixaram de ser protagonistas, vocês se afastaram da sua responsabilidade social histórica, vocês se escusaram de assumir uma posição determinante nesse cenário. E deixa eu lhe dizer uma coisa: esse tem sido historicamente o papel da religião e sobretudo do cristianismo. O cristianismo é como um vírus que onde ele chega, ele promove destruição. Todos os países colonizados foram espoliados, foram roubados, foram massacrados, tiveram os seus povos dominados e mortos. É uma visão de expansionismo colonialista, de esmagamento. Essa é a apropriação que a religião faz em nome de Deus. Portanto, se você é um crítico do Islã, cale a boca, por favor, estude história. E vá ver que o cristianismo derramou sangue de forma incomparável debaixo do sol. E aí voltamos à questão inicial que foi proposta. O que é que a igreja está fazendo nesse tempo? Talvez você se pergunte assim: mas qual é o meu papel em tudo isso? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho responsabilidade sobre isso. Eu não sou o governo, eu não posso mudar isso. E só o fato de você pensar assim já demonstra o quanto você está sendo manipulado, enganado, engodado, marionetado, enfeitiçado com uma religião que produz uma lepra no coração e uma dormência na consciência, e só faz a gente imaginar que o único papel da igreja é um papel religioso. O único papel que nós temos é nos trancar em torno de 4 paredes, em catedrais suntuosas, com um custo altíssimo, para ficar cantando hinos dinários, música gospel de cantor safado, que vive de fazer show e de angariar recursos para aumentar o seu próprio bolso, e que nos dedicamos únicas e exclusivamente a produzirmos salvação espiritual e esquecemos de tudo que Jesus nos ensina no Evangelho e nos chama e nos confronta a sermos agentes de transformação. Quando os discípulos de João Batista foram perguntar a Jesus se ele é do Messias, ele disse: volte lá para João e diga o seguinte: os doentes estão sendo curados,
Os endemoniados estão sendo libertos e aos pobres está sendo anunciado o reino de Deus. Ele fala de realidade espiritual, de realidade existencial, de realidade material. Quer falar de evangelho? O evangelho é para a salvação do homem todo e de todo homem. E não apenas ocupa dimensões espirituais. Você está comprometido com o quê, meu irmão? Daqueles 8 problemas que eu citei, quais são os que te apetecem? Quais são aqueles que te chamam a responsabilidade? Quais são aqueles que te fazem sentir dor? Quais são aqueles que te levam a pensar que suas habilidades poderiam estar sendo empregadas para coisas com esse propósito? Ou será que você também é mais uma vítima desse cristianismo que produz robôs, um exército de Playmobil, de bonecos, que estão sendo forjados na igreja, indústria, de gente que não percebe o quanto nós estamos distantes do chamado, do propósito, da mensagem de Jesus no Evangelho. O que é que você tem falado? Quais são os seus desafios? Com o que é que a sua comunidade está comprometida? O que é que a sua igreja está fazendo? Eu queria demonstrar para você que a denúncia de Oséias é uma denúncia contra os sacerdotes, contra aqueles que tinham a capacidade de influenciar, contra aqueles que deveriam ser protagonistas, contra aqueles que possuíam o entendimento e a revelação e, portanto, deveriam estar comprometidos em fomentar a transformação no meio da nação. E ora, nós sabemos, conforme o apóstolo Pedro, e toda a teologia do Novo Testamento, que eu e você somos sacerdotes. Jesus é o nosso sumo sacerdote, mas eu e você fomos chamados a oferecer a Deus dons e talentos. Na nova aliança não existem mais intermediários. Ninguém mais faz sacrifício pelo pecado, não precisamos do sangue de bodes e de ovelhas para purgar a nossa consciência, porque em Jesus tudo foi consumado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e, portanto, nos conclama a sermos uma nação de sacerdotes que ministra ao mundo os dons e os talentos para a glória de Deus, para a implantação do reino de Deus, para que as verdades de Deus sobressaiam, para que o evangelho seja a tônica e a máxima nesse tempo. Portanto, eu quero lhe dizer que produzir transformação social é uma tarefa da igreja, assim como nós somos chamados a produzir também transformações espirituais. Uma coisa não pode existir em detrimento da outra. E, portanto, quando Oséias traz essa palavra tão dura para esse grupo de religiosos de Israel, eu me sinto também confrontado. E percebo que essa espiral se adensa historicamente do ponto de vista social, porque os problemas que Oséias está denunciando há 3.000 anos atrás são os mesmos problemas que nós temos hoje. Corrupção, maldade, violência, adulteração da verdade, manipulação, descaso, assassinato. Ele está denunciando aquilo que está nos nossos jornais todos os dias e diz que o desdobramento disso é de uma intensidade tal que afeta a vida no planeta. E os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar são afetados, conforme o verso de número 3, e estão sendo extintos. É um adensamento da espiral profética que nós estamos assistindo diante dos nossos olhos, ao vivo e a cores. E, por favor, não pense que você não tem nada a ver com isso.
eu quero lhe trazer aqui os 7 pontos que Oséias aponta e denuncia como instrumentos, como a fenomenologia que produziu o descaso, a insensatez, a corrupção ética religiosa, a insensibilidade de coração, a lepra de consciência no meio dessa geração, para que você perceba como isso está tão associado ao que nós estamos vivendo hoje, como isso tem tudo a ver com o que a igreja está fazendo nesses dias. Se você desejar, volte aí para o texto de Oséias, capítulo 4, a mensagem é expositiva, eu vou tirar tudo do texto. Primeira coisa que eu quero lhe mostrar que Oséias denuncia e aponta é que a igreja tem responsabilidade histórica com as realidades do seu tempo. Veja aí os versos de número 5 e 6. Eis que tropeçais dia e noite, e os profetas são levados a tropeçar convosco, e por essa razão destruirei Israel, vossa mãe. Eis que o meu povo está sendo arruinado, porque lhe falta conhecimento da palavra, porquanto fostes negligentes no ensino. Eu também vos rejeitarei, a fim de que não mais sejais sacerdotes diante de mim, visto que vos esquecestes da Torá, da lei de Deus, eu também os ignorarei e ignorarei a vossos filhos. Primeira coisa que Oséias nos mostra, que é um argumento que é parte do fenômeno que se constrói em Israel e que nós percebemos com toda clareza que se constrói no nosso tempo, é que a igreja possui uma responsabilidade histórica com as realidades do seu tempo. Ele diz: olha, o meu povo está sendo destruído porque vocês negligenciaram o ensino da verdade. Vocês foram relapsos na transformação das consciências coletivas, o que poderia produzir um desdobramento de ações em favor da vida. Essa é a denúncia inicial de Oséias. Nós temos responsabilidade. Deixa eu lhe dizer uma coisa, você é responsável pela superlotação dos presídios. Deixa eu lhe dizer uma coisa, você é responsável pelo desmatamento da Amazônia. Deixa eu lhe dizer uma coisa, você é responsável pelo grau de corrupção dos partidos políticos e o grau de corrupção em todas as práticas dos vereadores, dos deputados, dos senadores e dos governantes desse país. Você é responsável por isso. Deixa eu lhe dizer uma coisa, você é responsável pela poluição dos rios desse país. Deixa eu lhe dizer uma coisa, você é responsável pelo descaso com a saúde, com o descaso com a educação, com a segurança, com o saneamento. Deixa eu lhe dizer uma coisa, você é responsável pelo assassinato de adolescentes que não têm uma opção de chegar à maioridade, porque são dizimados nas nossas grandes metrópoles, quase que a grande maioria envolvido com tráfico de entorpecente, com bandidagem. Deixa eu lhe dar uma notícia, você é responsável por isso. E é trágico você não ter essa consciência. E indica que houve um processo de lavagem cerebral muito profundo em você. Indica que a religião que lhe ensinaram não tem nenhum desdobramento para as questões práticas da vida. Indica que o seu tipo de espiritualidade é uma espiritualidade vertical. Ela não tem nenhuma consequência horizontal. Ela fez de você um indivíduo autocentrado, ela produz um tipo de saciamento egoísta, que apenas refrigera o seu coração e a sua alma, mas que não reverbera na vida do outro, e que não tem nenhuma consequência com o outro. E Oséias diz que quando esse fenômeno se constrói, quando ele se prolifera numa nação, Deus nos chama a responsabilidade e diz: eu vou abandonar vocês, porque vocês negligenciaram o ensino, a admoestação, a correção,
o confronto, e diz de forma contundente no verso 6, o meu povo está sendo arruinado porque não tem entendimento. O que a igreja ensina nesses dias? Ela ensina como você ficar rico. Ela ensina prosperidade espiritual, material. Ela ensina você a pisar na cabeça da serpente. Ela ensina você a amarrar o valente. Ela ensina você a quebrar a influência das potestades espirituais. Ela ensina você a ser um homem que por onde você pisa, o caminho vira ouro. É com essas coisas que a igreja está comprometida. Em formar uma legião de gente que quer de Deus apenas benefícios. Deus é uma espécie de patrocinador da felicidade humana. Deus não pode contrariar o indivíduo. Na casa onde há um câncer, ali há maldição. Na casa onde tem alguém desempregado, é porque deixou de dar o dízimo. Na casa onde há um deprimido, é porque ali tem gente sem fé. É isso que estão ensinando. É essa nojeira, é esse lixo teológico. E isso não tem nada a ver com Jesus e com o Evangelho. Deixa eu lhe dizer com toda clareza, se você ainda não compreendeu. Nós somos responsabilidade e temos um compromisso histórico com a transformação do mundo, porque somos um povo que tem a mente de Jesus e o coração sendo transformado pelo Espírito Santo, nos rehumanizando, nos ressensibilizando, nos restaurando, nos ressignificando, porque nós nos tornamos bicho. Nós, sem Deus, somos bicho. Nós não nos importamos com a dor daquele que está na nossa porta. Nós não nos importamos com todo tipo de destruição que está sendo feita no planeta, que é criação de Deus. Nós nos tornamos tão egoístas e tão autocentrados, e tão vaidosos e tão luxuriosos, que a única coisa que nos interessa é ser feliz. E o tipo de religião que nos foi ensinado foi uma religião que é uma cocaína, aliena o indivíduo, e essa denúncia foi feita por Karl Marx, ainda no século XIX. 200 anos se passaram e a igreja continua entorpecida com essa cocaína que é a religião, que produz uma legião de gente alienada, que nada discerniu nem de Deus, nem do Evangelho, que se exime de toda a responsabilidade. A segunda coisa que Oséias denuncia é um crescimento biônico, um avivamento anabolizado, mas sem reverberação para as realidades da vida. Veja aí o verso de número 7. Ele diz: ora, quanto mais se multiplicou o número de sacerdotes, mais eles pecaram contra a minha pessoa. Eles trocaram a glória que lhes pertencia por algo que só lhes traz vergonha e humilhação. O que eu mais ouço os evangélicos se jactarem, o que eu mais ouço os evangélicos se vangloriarem, é que eles estão cada vez mais crescendo. E alguém já me disse: olha, nós já somos 40 milhões nesse país, em breve seremos 50% da população, e muito em breve o Brasil terá um presidente evangélico. Ah, que desgraça quando isso acontecer. Eu quero um ateu no Congresso, mas não quero um evangélico. Se Bolsonaro tiver qualquer tipo de repercussão na sua campanha presidencial, com qualquer chance de chegar ao Palácio do Planalto, é a indicação de que nós ficamos completamente cegos e obtusos de mente. É uma preocupação crescente como a religião se proliferou e como isso não produziu nenhum tipo de resultado nem desdobramento na vida das pessoas. É impressionante ver uma denominação com 20, 25 anos como a Sara Nossa Terra, ter mais de 1 milhão de fiéis, que não produz absolutamente nada em termos de transformação, e o único tipo que se ensina de
verdade espiritual, é maldição hereditária, cura interior, batalha espiritual e prosperidade. Eles se resumem a isso, é a quadrangular repaginada. Fico chocado em ver que nós somos o maior país cristão do planeta. E conforme eu disse no começo, temos as maiores desigualdades sociais. Que tipo de cristianismo é esse? Que tipo de religião é essa? Oséias diz que não obstante o número de sacerdotes aumentarem paralelamente e paradoxalmente, a corrupção, a mentira, a desgraça, o descaso, o pecado também cresceu. Que curioso. Porque muita gente associa o crescimento a uma ação sobrenatural de Deus. Alguém já me disse, o Brasil está vivendo um avivamento. Avivamento de quê? Avivamento de quê? Porque se construiu mais templo. Isso é um avivamento? Avivamento porque as catedrais estão lotadas, cheias de gente atrás de um Deus que é um financista e que vai fazer o bolso do cara encher. Isso é avivamento. Eu queria o avivamento de John Wesley, que produziu profundas transformações sociais na Inglaterra. Eu queria o avivamento que muda as estruturas da educação, da saúde, da segurança. Eu queria ver uma bancada evangélica no Congresso militando não em prol dos seus interesses das suas igrejolas, mas em prol das necessidades do povo. Isso é avivamento. Mas igrejas engordadas, obesas, de gente que não tem discernimento, um pau na frente do nariz. Você me diz que isso é avivamento? Ah, por favor, meu. Esse crescimento da igreja é anabolizado. Isso não tem estrutura por baixo. Isso é só inchar o ego, insuflar a vaidade. Mas isso não tem qualquer reverberação, qualquer desdobramento na vida das pessoas. A igreja simplesmente não se envolve com nenhuma causa que não sejam as suas próprias causas. Não milita em nada que não sejam os seus próprios programas, não se envolve com nada que não sejam os seus eventos, e tudo isso está voltado para uma coisa: aumentar a quantidade de gente. Quanto mais gente, mais dízimo. Quanto mais dízimo, mais grana, mais templo. Quanto mais tempo, mais gente. Quanto mais gente, mais dízimo. Quanto mais dízimo, mais grana. E essa engrenagem funciona assim abertamente. E ninguém se dá conta do que está sendo feito em nome de Deus. Terceira coisa que Oséias denuncia e mostra-nos como parte do fenômeno é uma engrenagem religiosa autossustentável e retroalimentada com a cobiça, o egoísmo e a sede de poder. Veja aí, versos 8 e 9. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e intimamente desejam que eles pratiquem o mal e cada vez mais. Sendo assim, repreenderei severamente tanto o povo quanto os sacerdotes, por causa dos caminhos que preferiram, e lhes retribuirei de acordo com todas as suas atitudes. Isso é um monstro que come a si mesmo. Eu tenho uma mensagem que se chama igreja autofágica. É a igreja que se devora, é a igreja que se come, é um mecanismo que produz alimento e o alimento é comido e ele produz alimento para que seja comido novamente e esse processo fica sendo refeito de forma interminável. Quanto mais malignidade, mais maldade, mais engano se ensina, mais o povo absorve e pratica, e quanto mais eles praticam, mais é ensinado. Veja esses cultos de avivamento, que o cara diz que é culto de libertação, culto de prosperidade, o culto dos endividados, o culto dos empresários, é sempre ensino para promover a autopromoção do indivíduo. É sempre ensino para, de alguma forma, gerar a autopropulsão do indivíduo, de tal forma que ele galgue cada vez mais na pirâmide um lugar mais alto, e isso significa ter mais grana, ter carro, ter casa, ter cartão de crédito. É
um evangelho que mede a profundidade e que mede a qualidade da fé do sujeito por aquilo que ele tem, e não por quem ele é. Curiosamente, Jesus diz que são bem-aventurados os pobres, e sobretudo os pobres de espírito. Paulo diz que você, tendo o que comer e com o que se vestir, deve estar satisfeito. Jesus não é um homem de posses, não é um homem abastado, mas diz aos seus discípulos que não tem sequer onde reclinar a cabeça, que não tem o que oferecer àquele que lhe segue, a não ser pacificação de coração e de mente, graça e misericórdia no chão da vida. Mas vejam o que fizeram com o evangelho. Vejam o que esses sacerdotes do nosso tempo estão ensinando nos seus púlpitos. Eles criaram uma engrenagem que se retroalimenta. E o profeta diz que eles estão engordando o pecado do povo. E que quanto mais o povo peca, mais eles se alegram. Quanto mais o povo é enganado e se torna esse elemento manipulável e que serve a propósitos perversos, mais eles se animam. Eu me lembro que meu pai, ele foi diretor de um grande hospital cardiológico aqui de Recife, e às vezes ele chegava em casa e dizia: eita, os sócios do hospital tal estão felizes. Aí eu perguntava: por que, pai? Porque a UTI está até a boca. Nego infartado, com derrame, com trombose, cara nas últimas, se acabando. As famílias na porta chorando e os sócios lá em cima contabilizando a grana. Porque um dia de UTI é um valor absurdo. Assim são esses pastores, bispos, evangelistas, apóstolos modernos, fazendo a contabilidade, contando o vil metal nos seus gabinetes, das arrecadações nababescas de gente que é espoliada, que é saqueada, porque a ele foi oferecido um negócio. A religião é um negócio e você paga caro para seduzir a divindade de tal forma que ela lhe atenda os propósitos. É gente que se alegra com o mal e que sente prazer em ver que a engrenagem está funcionando. Era assim nos dias de Oséias, foi assim nos dias de Jesus. Em toda a Idade Média foi dessa mesma maneira, e nós estamos vivendo o mesmo fenômeno se adensando cada vez mais. Quarta coisa que o profeta denuncia são as crendices e o dogmatismo sufocando as verdades incontestáveis da fé. Veja aí os versos de 10 a 13. Eles comerão, mas não se satisfarão. Entregar-se-ão aos deuses da fertilidade, mas não desenvolverão descendência, porquanto abandonaram o Senhor e se entregaram à prostituição, ao vinho velho e ao novo, estragando o discernimento e o bom senso do meu povo. Eis que o meu povo tem consultado ídolos de madeira e de um pedaço de pau, acreditam que recebem respostas. Ora, um espírito de prostituição os seduz e eles, prostituindo-se, se afastam e abandonam o seu Deus. Oferecem sacrifícios nos altos dos montes e queimam incenso nas colinas debaixo de árvores frondosas, como o carvalho, o álamo e o terebinto, pois a sombra que eles proporcionam é aconchegante. E assim vossas filhas se tornam prostitutas e vossas noras cometem adultério. Oséias diz que aquelas crendices e aquele dogmatismo que foi ensinado ao povo acabou sufocando a verdadeira fé. E aí eles se entregaram a todo tipo de prática, fizeram culto às divindades cananeias, fizeram culto àqueles deuses da fertilidade. E o curioso é que o profeta diz: eles comem, mas não se saciam. Como eu disse no começo, Oséias profetiza numa época em que há uma grande prosperidade econômica. As pessoas estavam abastadas. As famílias viviam tempos de colheita. Não faltava nada na casa das pessoas.
mas ainda assim Deus não estava com eles. Ainda assim Deus não se alegrava com eles, a tal ponto de dizer que a justiça viria como consequência dos caminhos perversos que haviam sido escolhidos. Aí diz, por causa do ensino de vocês, eles se prostituíram. E agora eles buscam fazer esses cultos a essas divindades. Agora eles buscam esses deuses de pau e de pedra. Agora eles se entregam a todo tipo de prática de feitiçaria. Agora eles estão fazendo sacrifícios nos montes e oferecendo sacrifícios a entidades de deuses pagãos. Porque vocês, sacerdotes, ensinaram erradamente e criaram crendices, sufocando as verdades da fé. Olha, meu irmão, quanto de crendice e de dogmatismo você percebe que existe hoje na pregação da igreja. Olha, qualquer criança que lê o Evangelho uma única vez é capaz de, vendo um programa televisivo ou lendo a quantidade de escrito, de literatura que se produz com positivismo, transliterado, convertido à fé, é uma coisa absurda. As práticas e aquilo que as pessoas colocam como verdade e encarnam como verdade de Deus é de um desvio sem precedentes. É coisa extraviada, o sujeito está comendo comida podre achando que está comendo pudim. E isso faz um mal e produz uma indigestão espiritual sem precedentes. E o profeta denuncia esse mesmo fenômeno acontecendo no seu tempo. Diz, olha, quanto mais eles fazem essas práticas, curiosamente, mais eles prosperam. Mas eu não estou em nada disso, eles não têm parte comigo, eu não estou os abençoando, isso não é resultado da ação do meu espírito na vida de nenhum deles. Sim, também nós temos a mesma coisa no nosso tempo. Eu nunca vi tanta crendice sendo ensinada em nome de Deus, tanta rosa ungida, tanto copo d'água, agora é tijolo santo, é caneta, agora fizeram de tudo. As práticas medievais da Igreja Católica, com as simonias e as indulgências, virou brincadeira de criança. Comparado com o que o Macedo, Terra Nova, o Valdomiro, o R.R. Soares, o Malafaia, comparado com essa moçada, os papas medievais se tornam criancinhas em termos de maldade, de perversidade, de distorção, de engano, industrializado, servido às massas, num tempo onde as mídias de comunicação são poderosas e chegam na casa de todas as pessoas. E elas imaginam que a aparente prosperidade que lhes sobrevenha é resultado da bondade, da graça e da misericórdia de Deus. Osés está mostrando aqui com todas as letras que Deus não tem nada a ver com isso. Quinto lugar, eu quero lhe dizer que o profeta denuncia a verborragia religiosa, o discurso moral sem sustentação na prática existencial. Veja aí o verso 14. No entanto, não castigarei vossas filhas por se prostituírem, nem vossas noras por adulterarem, porque os próprios homens se encontram com as meretrizes nos templos pagãos e participam dos sacrifícios oferecidos pelas prostitutas culturais a seus deuses. Ora, um povo sem bom senso e sabedoria corre para tirar-se a ruína e a destruição. Sabe o que ele está dizendo aqui? É que o discurso nunca está alinhado com a prática. O que você mais ouve de crítica da sociedade e da igreja? É que o discurso não corresponde à prática. É a mesma denúncia que o povo faz nos dias de Jesus, quando diz, ele fala como quem tem autoridade, porque o que Jesus falava, Jesus fazia, mas não eram assim com os fariseus, com os saduceus, com os escribas e com os doutores da lei. O discurso estava desassociado da prática, e não é assim também no nosso tempo.
O sujeito na igreja é um santo dourado. Na igreja ele tem a família perfeita. Na igreja ele é o empresário perfeito. Na igreja ele é o cidadão perfeito. Na igreja ele é o marido perfeito, a mulher perfeita, a filha perfeita, o irmão perfeito. Mas quando acaba o culto e ele passa pela porta, aí ele se transforma no Dick Vigarista. Aí ele faz caixa 2, aí ele mente, aí ele suborna, aí ele trata mal o empregado, aí ele vive na luxúria, na pornografia, aí ele é perverso, ele trata os seus mais próximos com descaso, ele não tem atenção para com os filhos, ele se transforma, mas quando ele passa da porta para o culto no domingo, aí ele vira um anjo barroco. Oséias denuncia a mesma coisa, dizendo: vocês se entregam a todo tipo de prática perversa, o discurso não corresponde com aquilo que vocês dizem carregar no coração, e é por conta disso que vocês perderam todo o bom senso e toda a sabedoria e correm para se atirar no caminho da destruição. Não é assim também no nosso tempo? Nós também não estamos cansados de ver pessoas com um discurso moralista. A igreja está sempre com a régua para medir a vida dos outros, mas nunca se enxerga. A igreja tem sempre preconceito com qualquer tipo de personalidade desviante do seu padrão, do seu manequim, da sua forma comportamental. Está sempre ávida para apontar o erro do outro. Mas ela própria não se enxerga na sua podridão, naquilo que vive e encarna, no seu disfarce, na máscara que colocou. Não é assim também? E quanto mais o tempo passa, mais o fenômeno se adensa. Oséias continua denunciando e diz que tudo isso acontece como consequência de um povo que tem dura cerviz, que vive num tempo onde os profetas se prostituíram. Veja aí, é o 6º ponto dessa mensagem, verso 15 a 17. Ó Israel, ainda que escolhas adulterar, não faças com que Judá também venha a ser culpada. Não venhas a Gilgal e não subais a Bet-Avém, casa de impiedade. E não dizeis, juro pelo nome do Senhor. Ó povo de Israel, como tu és rebelde e teimoso, como uma bezerra selvagem, como poderá o Senhor apacentar sua gente como cordeiros na campina? Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o como prefere. Oséias diz: olha, sabe por que vocês estão assim? Porque vocês são duros de coração, vocês não ouvem a repreensão, vocês não aceitam um confronto. Ah, meu irmão, quem é que quer ouvir um discurso desse? Eu não sei nem se você está aguentando aí eu terminar de pregar. Porque bom é no domingo você ouvir palavras sobre o quê? Sobre o amor de Deus, que você é valente, que você vai conquistar, que você vai pisar na cabeça do diabo, que onde você pisar vai virar ouro, que as portas vão se abrir diante de você, que o mar vai se abrir diante de você, que o céu vai se abrir para se prostrar a você, que os anjos vão estar só fazendo milícias a seu favor. O que você quer ouvir é coisa que bombe você, é coisa que infle você, é coisa que diga para você: rapaz, vai lá, porque a semana é muito dura. Você chegar no domingo e ouvir uma palavra de confronto? Não, é bom Deus que faça cosquinha no seu ouvido, e não um que lhe chame ao confronto e à verdade. Por isso que Jesus mandou tanta gente voltar que queria seguir ele, porque ele via que era só oba-oba, ele via que era só fuleiragem, para usar um tema bem nordestino. E Jesus dizia: não, aqui não dá para você não, meu irmão, aqui o buraco é mais embaixo. Para andar comigo tem que ser gente, não basta ser crente não, tem que ser gente de coração moldável, gente submissa à minha vontade, gente desejosa de me conhecer, gente que me ama por quem eu sou e não por aquilo que eu posso realizar. E aí Oséias está aqui denunciando e dizendo o seguinte, que além de Israel se prostituir, ele ainda arrasta os outros. Ou seja, eu e você temos responsabilidade por aqueles a quem nós arrastamos. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão, você tem responsabilidade sobre a sua família. Aquilo que você vive, aquilo que você prega, aquilo que você ensina, tem um desdobramento no círculo que você influencia, no seu trabalho, na sua família, no seu lazer e dentro da sua comunidade. Você é responsável por isso e você vai ser chamado a responder por isso, não tenha dúvida nenhuma.
E aqui o profeta está dizendo: vocês não se satisfazem apenas em se desgraçar, mas vocês ainda desgraçam os outros. E aí diz que o grande castigo que Deus produz nessas circunstâncias, sabe qual é? Final do verso 17. Eu vou deixar vocês como vocês querem. Sabe qual é o grande castigo de Deus? Sabe qual é a grande vingança de Deus? É deixar você de mão, meu irmão. O escritor do livro de Hebreus diz que Deus disciplina os filhos a quem ama. Se você está sem disciplina, é porque você é bastardo. Você sabe qual é o peso da mão de Deus na vida do indivíduo? Não é dar a ele um câncer no intestino, não. Não é permitir que a empresa quebre e ele vá à falência, não. Não é permitir que o sujeito fique deprimido numa cama e não consiga se levantar, não. Não pense que Deus produz mal, porque esse Deus que ensinaram para você é outro, esse é o diabo. Isso não tem nada a ver com Jesus nem com o Evangelho. Sabe qual é o grande castigo que Deus produz na vida das pessoas? É deixar elas entregues a si mesmo. É permitir que elas façam as suas escolhas e se arrebentem. É se afastar e sair do cenário. É dizer: olha, meu espírito não vai mais confrontar você não, para que você não se arrependa mais e você se entregue às suas próprias causas. Esse é o grande castigo que Deus promove na vida do indivíduo, é deixar você como você quer, entregue a sua própria sorte. É o Deus que se afasta, e Davi sente essa ausência, quando diz: enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos secaram. Davi tinha saudade de Deus, porque Davi ficou entregue a si mesmo. E em último lugar, meu irmão, Oséias nos ensina que o torpor dos líderes religiosos que se amancebaram com a ambição da classe política é um dos componentes desse fenômeno que produz a destruição em toda a nação. Veja aí os versos 18 e 19. Mesmo quando acabam as bebidas, eles continuam atolados em sua devassidão. Seus governantes amam profundamente as atitudes vergonhosas, mas um ciclone repentino os varrerá para longe, e os seus altares só lhes trarão vergonha e humilhação. O profeta diz: olha, esse tipo de religião não serve para nada. Esses altares que vocês construíram, essas catedrais, esses programas, essas dinâmicas religiosas, isso tudo vai ser varrido da face da terra, porque isso não tem qualquer proveito, é uma engrenagem perversa. E diz: olha, mesmo quando a bebida se acaba, eles ainda continuam na farra, e eles se aliaram, se amancebaram, eles fizeram alquimia entre a potestade política e a potestade religiosa, entre aqueles que servem a casa de Deus e aqueles que servem na casa do povo. Ah, como esse casamento é perigoso. Ah, como historicamente a gente viu o quão desgraçada é a aliança entre a religião e a política. E aí ele diz que essa gente, nesse torpor religioso, quando se junta com a ambição daqueles que são políticos, isso produz o fenômeno de desconstrução e de desconfiguração da vida. Essa é a denúncia de Oséias, e quando eu li, achei tudo tão parecido com o nosso tempo. Como isso é atual, como isso tem tanto a ver com o fenômeno desses dias. E eu fico me perguntando: meu pai, será que a tua igreja não percebe isso? Será que nós não temos essa leitura? Será que nós ficamos dormentes ao ponto de não conseguir discernir um palmo na frente do nariz? E a gente vendo essas alianças insalubres entre Malafaias e Crivelas, com um objetivo muito maior que a Igreja Universal ficar à frente do segundo estado do país. Olha, a Universal cada dia mais se parece com o povo de Israel do Velho Testamento. Eles já têm templo, o templo de Salomão. Eles têm o exército, que são aqueles guerreiros do altar, um bando de soldadinho de chumbo. Eles já têm todas as práticas do Velho Testamento, todas essas práticas sincréticas de ablusões, de ascetismos, Macedo já introduziu. Ele agora está com roupa de judeu, fazendo ministração como sacerdote. E por fim, agora ele está fazendo o casamento do Estado com a igreja, retomando o modelo de Israel, onde sempre existiu um Estado que harmonizava em si mesmo política e religião, naquela casta
dos reis e dos sacerdotes. Naquele híbrido perverso, os resultados são sempre danosos. Leia o livro de Reis e de Crônicas e você vai perceber o que eu estou lhe dizendo. Queria concluir lhe fazendo uma pergunta. Nós temos sido protagonistas desse tempo? Você acha que nós somos percebidos, nós somos respeitados? A igreja tem relevância? A igreja se constitui um local de formação de consciência, de produção de liderança? Como eu queria que a igreja fosse a Singularity University, com o professor Robert, que está preocupado em formar líderes que atuem na transformação do mundo e nos seus 8 tópicos que foram elencados como essenciais e indispensáveis para a sustentação do planeta. Como eu queria que a igreja tivesse envolvida com isso. Como eu queria que os representantes da igreja no Congresso fossem gente comprometida com a vida, com a justiça, com a solidariedade, com a transformação social. Como eu queria isso. Eu me entristeci muito nesses últimos dias com um vídeo do pastor Ariovaldo Ramos, incentivando as pessoas a fazerem a ocupação das escolas e deixando de forma subliminar o incentivo para que hajam ocupações no Brasil. Tudo por conta de uma impregnação de ideologia política marxista de extrema esquerda, um homem que tem uma prestação de serviços relevantes para a fé. E eu fui muito influenciado pelo Ariovaldo e reconheço o conjunto da sua obra, mas denuncio de forma contundente, categórica, veemente, que ele perdeu o trilho do evangelho e agora está militando por uma causa política. A causa de Ariovaldo não é a causa do PT, a causa de Ariovaldo é a causa do reino de Deus. E quando um profeta se deixa influenciar por algo dessa envergadura, ele perde a visão, o cerne do evangelho. Não, meus irmãos, vocês não vão me vendo incentivar ninguém para ocupar coisa nenhuma para fazer baderna. Você vai me ver conclamando a igreja para produzir uma mudança de consciência, de tal forma que nós tenhamos a responsabilidade histórica e tenhamos a respeitabilidade existencial para fazer a denúncia. Você vai poder me ver numa passeata, você vai poder me ver fazendo a denúncia em textos e em vídeos, como eu tenho feito nos últimos 15 anos, pelo menos, da minha vida, intensamente, usando todo tipo de mídia que é possível, mas você não vai me ver incitando a baderna, nem incitando a violência, nem conclamando ninguém a fazer alguma coisa pela força, porque eu não vejo isso em Jesus. Jesus não se levantou contra o império, Jesus não insuflou um mutim. Nos dias de Jesus haviam os sicários e os zelotes, inclusive Judas era um desses, que aparelhavam um grupo que queria fazer a transformação e a mudança e a libertação de Israel do jugo romano pela força, pela violência. Jesus não se envolveu com isso. Mas ele visitou as aldeias miseráveis e mandou os discípulos cuidarem da pobreza e fomentou uma transformação de mente que se desdobraria numa transformação pela ação, a tal ponto que depois em Antioquia as pessoas estão chocadas pela forma como os cristãos cuidavam dos velhos, dos doentes, das crianças, eram solidários, eram pessoas responsáveis e disseram: olhem como eles se amam, porque o Espírito de Deus estava promovendo aquela mudança. O meu desejo, meu irmão, é que você entenda com clareza a dimensão e a profundidade dessa mensagem. E quem dera que isso pudesse reverberar por todo o país, centenas e milhares e milhões pudessem escutá-la e acordar para o chamado de Deus nesses últimos dias. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém.